O canal Legiões de Apolo tem a honra de apresentar para todos os seus inscritos no canal e também para o público em geral uma entrevista exclusiva com o pintor e artista dos sertões de Passa Três, Robson Dante. Vamos falar um pouco de belas artes e apreciar a pintura artística em óleo sobre tela, produzida por ele. Vamos também conhecer seu longo trajeto de trabalho, todo inspirado no vigor apolíneo da criação, apresentando partes expressivas de toda a sua longa jornada no mundo das belas artes. Vamos também mergulhar no mundo contemplativo das cores e das formas da natureza, captada por seus mágicos pincéis. Apreciem comigo agora este trabalho e não esqueçam de deixar aqui, se possível, o seu like, pois isso muito fortalece todo este projeto. Canal Legiões de Apolo, a linha de frente na defesa das belas artes. Câmera, ação. Canal Legiões de Apolo tem a honra de apresentar hoje aqui para todos vocês uma entrevista com Robson Dante. Vamos adentrar em seu mundo artístico, conhecer melhor o seu estilo acadêmico de pintura, suas influências e toda a sua cosmovisão das belas artes. É uma honra para o canal Legiões de Apolo fazer essa entrevista e apresentar para todos vocês aqui do canal. Robson Dante, eu gostaria então que você falasse para o pessoal do canal Legiões de Apolo qual a sua cosmovisão artística que você tem aí das belas artes. Bom, primeiramente meus cumprimentos aí aos amigos aí do canal. E a minha visão artística é, desde quando eu era criança, né, eu sempre gostei de desenho, pintura, sempre comprava caixas de lápis de cor, de giz de cera, fazia desenhos também, né? Pois eu sempre gostei assim, de desenhar, de pintar, de fazer assim, miniaturas de castelos, de carruagens, e sempre depois, conforme o tempo foi passando na escola, eu comecei a ver lá nos livros da escola mesmo lá, aquelas histórias do Renascimento e das artes em geral, assim, eu sempre comecei a gostar de arte. E a arte para mim é isso daí, é sempre estar procurando produzir alguma coisa, entendeu? É sempre produzir alguma coisa no intuito do quê? No intuito de estar sempre melhorando, eu sempre tive essa visão apolínea da arte, né? Eu acho que a arte tem muito para acrescentar na vida das pessoas, entendeu? Então eu nessa pegada de apreciar a arte desde criança, depois comecei a estudar pintura, né? Não estudar na prática, mas na teoria dos pintores do Renascimento, pintura na Idade Média, entendeu? Conforme eu fui evoluindo nos meus estudos, até chegar a esse ponto de ter uma boa base a respeito das técnicas de pintura, da história dos pintores também, do Renascimento, da época medieval, barroco, modernismo, século XIX. Então eu me espelho muito nesses artistas aí, que também eram artistas apolíneos. Então eu tenho essa visão aí da arte, que a arte ela pode acrescentar muito na vida das pessoas. Então, assim, baseado nessa sua primeira fala a respeito da sua cosmovisão artística, qual que são assim os seus mais influentes pintores que de alguma forma você se encantou com aquela beleza daquele estilo de pintura e você procurou estudar esse estilo e desenvolver para aplicar na prática aí das suas telas? Bom,
primeiramente, quando eu comecei a pintar, eu comecei a pintar com o barroco, né? O barroco foi o primeiro estilo de pintura, escola de pintura que eu comecei a pintar, colocar isso na prática. Foi quando eu coloquei na prática, né? Mas eu já pintei também quadros do Renascimento, também alguns, e embora seja uma pintura extremamente difícil de pintar, né? Inclusive eu era principiante, eu tive muita dificuldade na época, mas eu me aventurei no estilo, né? Mas eu não obtive, sinceramente, eu não obtive muito sucesso pintando o Renascimento, né? Que é uma técnica bem mais elaborada. Então eu resolvi partir do barroco para cá. Então eu comecei a pintar quadro do barroco e depois eu comecei a pintar também. Naquele primeiro momento eu comecei a pintar Delacroix também, né? Comecei a pintar Delacroix. Depois eu já caí, embora o Delacroix também seja do século XIX, ele não é da escola impressionista, né? Ele é outra técnica de pintura. Daí eu comecei a mais os impressionistas mesmo, assim, que eu me baseei naquele primeiro momento. Certo. E daí a partir desses impressionistas eu desenvolvi outros estilos de pintura também. E pretendo no futuro que a arte ela é contínua, né? A gente nunca para, a gente está sempre procurando evoluir. Pretendo pintar alguns outros estilos de pintura também. Muito bem. É isso daí, mas basicamente é isso daí mesmo, é barroco e impressionismo do século XIX e alguma coisa também de Delacroix e outros pintores também do século XIX, Géricault. Certo. Eu ia te perguntar a respeito dessa tela aqui, né? Você pegou de algum pintor? Como foi a produção desse quadro aqui? Então, esse quadro aqui em específico, eu até coloquei ele aqui em primeiro lugar, aqui na demonstração, porque esse quadro foi o primeiro quadro a óleo que eu pintei. Eu já tinha pintado já assim. É aquilo que eu falei, né? Eu sempre pintei, mas a óleo mesmo, esse daqui foi o primeiro que eu pintei há cerca de 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a pintar. E daí eu vi ali no livro que eu tenho ali na minha biblioteca, um livro de arte barroca, que esse quadro é justamente aquilo que eu falei. Esse quadro é de um pintor barroco, cujo nome eu não me recordo agora no momento, entendeu? Muito bem. Mas ele é da escola barroca. É daquela mesma época daqueles pintores barrocos mais famosos lá, o Gainsborough, o Rubens, coisa lá também, lá o Géricault. Pelo que eu vi aí, né, eu também não vou arriscar um palpite, não vou me recordar agora o nome do pintor, né, mas você usou as nuances de coisas assim com bastante luminosidade, eu percebi isso também, né, você colocou bastante luminosidade na hora de você colocar os detalhes ali, né, você jogou muitas cores aí intercaladas, isso ficou bem legal, deu bastante destaque aí na sua obra, né? Com certeza, esse daí, embora seja o primeiro trabalho que eu fiz a óleo, eu ainda não tinha muita intimidade com o óleo, entendeu? Uhum. Então, assim, para começo, assim, eu fiquei bastante satisfeito aqui com esse trabalho naquela época, entendeu? E daí eu veio os outros também que eu vou demonstrando aí para vocês aí aos poucos. Ok. Eu vou tirar esse, você pode mostrar um outro pra gente agora então? Então, daí na mesma época... Posso tirar esse aqui? Pode. Na mesma época... Mostrar um outro aí agora pra gente, na sequência aí que você tá fazendo. Na mesma época que eu pintei isso daí, eu pintei esse daqui também, que é outra cena campestre. Que eu gosto bastante de pintar cenas campestres, entendeu? Paisagens, assim. Eu percebo que você
se concentrou bastante nos animais também, né? Cavalos, outros bichos aí que você pintou, deu bastante expressão assim pro animal, né? Ficou bem legal, bem colocado aí a figura no quadro, né? Eu achei bem legal isso aí também. Então, esse daqui foi o segundo quadro que eu pintei. Foi o segundo quadro que eu pintei, é uma escola barroca também, da época do barroco, né? Bem parecido com aquele ali, só que esse daqui eu já, como já não era o primeiro quadro que eu pintei, então eu já fiz uma pintura mais elaborada, o desenho saiu melhor, entendeu? A paisagem ficou mais com mais profundidade também. As folhas das árvores, que eu pintei folhinha por folhinha, assim, bem caprichadinho. E é aquilo que eu falei, isso daqui foi o primeiro contato que eu tive com a pintura a óleo. Porque o óleo, ele dá pra gente várias opções de pintura, né? Conforme as diversas escolas artísticas que a gente tem assim ao longo dos séculos, desde o Renascimento até hoje em dia, né? Esse você não se recorda o nome do pintor também, ou você lembra, ou é o mesmo, ou é outro pintor? Eu não me recordo, eu não sei, não posso arriscar o palpite, né? Olha, o pintor, é da época barroca, mas esses pintores que esse daqui na verdade é uma releitura da pintura, né? Sim. Vulgarmente chamado de cópia da pintura. Então eu fiz essa cópia aqui da pintura original do pintor, mas é aquele esquema, o nome do pintor assim eu não me recordo ao certo, mas é daquela época, da época do barroco. E eu percebo que por ser os primeiros quadros já prometia aí uma longa carreira aí, né? De um talento aí bastante excepcional também, porque quem é uma pessoa leiga que não conhece de pintura, que já viu esse quadro, por exemplo, já vai falar, quadro do museu, um quadro bem pintado, né? De cara, né? E olha que os primeiros, né? Então você deve ter muito mais quadros aí para estar mostrando pra gente, né? Pode então passar e mostrar um outro agora pra gente? Qual que seria a sequência agora dos quadros que posso tirar para mostrar outro agora? Na verdade, o que você falou aí mesmo é isso daí mesmo. Eu me comprometi desde o começo de caprichar o máximo possível. Tinha pressa para pintar, eu ia pintando aí algumas horas por dia, mas o quadro também ele demorava bastante tempo. Qual que vem agora na sequência aí? Depois eu fiz aulas de pintura. E esse quadro aqui eu pintei ele com o auxílio do grande pintor acadêmico tatuiano Mingo Jacobs. Sim, é isso que eu ia estar perguntando para você. Eu percebo aí, olhando esse quadro, né, que você também aí já ampliou mais aí a sua técnica, né? Provavelmente você procurou um pintor à altura para ensinar você aquilo que você almejava, é isso mesmo? Você pode falar desse pintor e como que você trabalha essas telas a partir desse curso que você fez com esse pintor acadêmico de Tatuí? Então, daí depois de 2014, 2015, 2016 eu continuei desenvolvendo a pintura barroca. Depois, na ânsia de adquirir novos conhecimentos e dar andamento à minha carreira artística, eu resolvi procurar lá em Tatuí, né? Fui lá dar um passeio lá e já com a visão de achar alguma coisa lá que acrescentasse alguma coisa ao meu aprendizado. Foi quando eu passei por acaso na frente do ateliê Mingo Jacobs, entendeu? A partir desse dia a minha trajetória artística mudou completamente, porque daí eu vi aquelas pinturas lá, geralmente ele deixa as pinturas dele na garagem, lá assim, no lugar onde a turma possa ver, né? As pessoas que estão passando na calçada possam ver. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu me interessei muito pela pintura dele. E na mesma hora eu já cheguei, já bati palma lá, já chamei lá de casa, bati palma. Ele saiu lá, daí eu comecei a trocar umas ideias com ele lá, ele mostrou os quadros pra mim, daí eu, né, querendo aprimorar minha técnica,
perguntei para ele se ele dava aula de pintura, ele falou que dava. Daí depois ainda não foi nesse primeiro momento. Depois de uns 3 meses mais ou menos, daí quando surgiu uma vaga, eu comecei a fazer aula de pintura lá por ele lá. E inclusive esse quadro eu pintei lá. Esse seria o primeiro quadro? Esse na verdade esse é um segundo quadro que eu pintei. O primeiro quadro eu dei de presente para uma amiga minha lá de Goiás. Ela gostou muito do quadro, eu levei, eu mandei para ela pelo correio, né? Sim. Mas essa daqui é a primeira, aliás, a segunda tela que eu pintei com o Mingo Jacobs. Então tem muita coisa aqui que foi o próprio Mingo que pintou, entendeu? Ele me ajudou a pintar, ele explicava para mim, pintava um pouquinho e eu pintava um pouco. É uma coisa que eu também notei aí, ele lembra muito esses passeios que você faz e apresenta no canal Legiões de Apolo, esses lugares que você adentra na Mata Virgem aí, para esses sertões, né? Então isso caracteriza também esse quadro como uma pintura rural, né? Uma pintura de paisagem rural, é isso mesmo? Tem algum nome esse quadro específico ou não? Com certeza, a minha proposta é justamente essa, pintar paisagens, porque eu gosto muito de paisagens. Então, eu, na hora lá que ele tava, a gente tava conversando, eu cheguei lá para fazer a aula, e ele falou, o que você quer pintar? Eu falei, eu quero pintar paisagem. Daí ele me mostrou lá umas revistas lá que ele tem, lembra dessas revistas de pintura, né? Daí ele falou, escolhe uma paisagem aí. Daí a gente escolheu lá uma paisagem, que é essa daqui no caso, né? Sim. Daí a gente começou a desenvolver o quadro lá, ele me explicou tudo certinho, como que faz a mistura da tinta, a mistura do óleo com a turbentina. Daí a gente começou a desenvolver o quadro. Primeiro, né, o esboço do quadro, que é aquela parte preliminar que é feito ou com carvão ou com grafite, lápis, entendeu? Daí a gente fez o desenho, daí a gente começou a pegar no óleo mesmo. Daí ele explicava pra mim, pintava um pouquinho, eu pintava. Porque eu também, quando eu fui lá, eu não era nenhum leigo, né? Eu já tinha, quando eu fui lá pra mim, eu tinha moral, isso facilitou muito, né? Eu já sabia, né? Daí eu fiz lá umas aulas, e depois, só que daí depois teve aquele período da pandemia, daí eu teve que parar de fazer. Eu vou estar mostrando para vocês aí do canal algumas telas de Mingo Jacobi que o Robson Dante também adquiriu, ele comprou. São telas agora do acervo do Robson Dante, mas que foram pintadas pelo Mingo Jacobi. Então também eu vou estar mostrando aí nos slides, na sequência do documentário, as telas de Mingo Jacobi, que são muito bonitas e expressam a beleza dos sertões paulistas, principalmente Tatuí, Cesarulândia, Porangaba e região aí nas imediações, né? Então isso aí também eu já vou deixar bem claro que vai estar sendo apresentado nesse mesmo documentário aí, ok? A segunda e última parte desta entrevista inédita com o pintor e artista Robson Dante, vocês irão conferir muito em breve, aqui mesmo nesta plataforma. Aguardo todos vocês para o próximo vídeo. Até lá!